Abram a Bíblia Sagrada no Evangelho que escreveu Mateus, Mateus capítulo 13, e nós vamos ler apenas 2 versículos. É a menor das parábolas de Jesus, a parábola da pérola, versículo 45 e 46 do capítulo 13. Evangelho de Mateus 13. Enquanto você vai abrindo, eu vou te falando que Mateus escreve o seu evangelho, um dos 3 chamados sinóticos, isto é, os 3 evangelhos que vão na mesma direção, sob a mesma ótica. O 4º evangelho, o de João, é diferente, ele trata a personalidade, a pessoa de Jesus, mas Mateus, os feitos de Jesus e ensinos de Jesus, e é direcionado aos judeus, com a ideia de mostrar o que é um reino superior ao que os judeus estão esperando, um reino com um Messias que seria apenas um rei humano, no âmbito cívico, militar, ou monárquico, ou então político. Não, a ideia de um reino superior, o que chamamos o reino de Deus, ou então é chamado de o reino dos céus. E o texto diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia à procura de boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. No tempo de Jesus não existiam técnicas de lapidação de pedras preciosas. Em razão disso, diamantes não tinham grande valor, talvez nem eram conhecidos. Esmeraldas não tinham grande valor. Safiras não tinham grande valor. Mas as pérolas eram as pedras mais preciosas, mais valiosas, porque já vinham lapidadas, já vinham prontas pela natureza. Eram usadas para enfeitar a roupa de reis. As pérolas eram usadas para cravejar coroas dos homens, dos reis mais ricos da face da terra. E nessa parábola, a menor das parábolas, Jesus, num alto poder de sintetização, compara o reino de Deus a uma pérola, a joia de maior valor da sua época. Em apenas 2 versículos encontramos 4 considerações possíveis, importantes para as nossas vidas. Portanto, a primeira consideração: o reino de Deus é uma pérola de grande valor. Não é um produto em liquidação. Quando Jesus anuncia essa parábola, Roma estava alistando desesperadamente soldados para as suas legiões. Os filósofos persuadiam cidadãos para segui-los em seus ensinamentos. Em Jerusalém, fariseus e saduceus disputavam pessoas como negociantes de gado para formarem os seus rebanhos religiosos da época, legalistas, apenas religiosos. E Jesus, ao contrário disso, não se preocupava em chamar seguidores. Não anunciava o reino como um vendedor de pamonha na rua com seu alto-falante. Não anunciava o reino dos céus como um marqueteiro. Jesus não se escandalize com isso. Jesus mais dispensava pessoas que queriam segui-la do que as acolhiam. Por exemplo, um homem disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. E Jesus, desconfiado, pensou: você não teria coragem de abrir mão do seu conforto. Eu te conheço, eu sei que você não faz isso. E aí Jesus diz: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Há um jovem rico que vem a Jesus perguntar sobre a salvação e a vida eterna. Jesus diz: pois bem, vá, vende tudo o que tens, distribui entre os pobres, e depois vem e segue-me, e terás um tesouro nos céus. Mas Jesus sabia que aquele homem tinha o seu coração
naquela sua grande pérola, mas que não era tão grande como a do reino de Deus, a do reino dos céus. Há outro que quis segui-lo. Jesus disse: ninguém que começa uma construção, ninguém começa uma construção sem antes avaliar. Ninguém começa uma torre sem antes avaliar todo o custo dela. Ou então nenhum general vai à batalha sem antes contar os seus soldados e a sua força bélica. Então, você está querendo me seguir sem avaliar as consequências do discipulado, as consequências de andar comigo. Ao ex-endemoniado gadareno, agora liberto, quando ele diz: quero te seguir, Jesus. Jesus diz a ele: sua vocação é outra, fica aqui em Gadara, fala aos seus, conversa com os teus, leva o evangelho de transformação a esses que são os seus familiares e conhecidos. Você precisa ficar por aqui. Pois bem, me incomoda o excesso de ofertas que o evangelho oferece hoje, o excesso de insistência no vem de qualquer jeito e continue de qualquer jeito, desde que você esteja aí, de repente, entre aqueles que estão entre o reino de Deus, convertido ou não, ou servindo a Deus ou não, mas venha e continue assim. Algumas ofertas são insistentes, até apelativas. Eu li num adesivo isso: já tentou de tudo, agora tente Jesus. Eu não vejo isso como uma boa coisa, parece uma oferta barata de Jesus, mas uma tentativa. Então, Cristo em liquidação. Numa festa de quermesse, conta-se que numa barraca tinha produtos religiosos, e estava uma plaqueta lá, escrito assim: cruzes em promoção, cruzes em promoção. Eu imagino que nós estamos vivendo, entre os evangélicos brasileiros, essa ideia de um cristianismo em promoção, em oferta barata, sem uma conversão real, sem uma entrega a Deus, sem uma consagração e sem entender o valor desta grande pérola que é o reino de Deus. Ouvi falar de uma igreja numa grande cidade, numa das capitais do nosso país, que a cada culto de domingo como esse faz um sorteio de um valor para que as pessoas sejam incentivadas a virem ao culto com a possibilidade de serem sorteadas e voltar para casa com uma grana. É o evangelho em promoção, é a graça barata. Outra igreja com uma estrutura piramidal. E um pastor amigo disse que foi consultado por um líder de uma denominação, dizendo: olha, você é um cara de bons resultados, passa para cá, você só tem que agora começar numa estrutura que nós vamos te ensinar a trabalhar, porque cada pessoa que você for conquistando para Jesus, trazendo para Jesus, você vai ter alguns benefícios com isso, e depois que você estiver à frente de uma congregação, depois outros tantos, e assim por diante. O evangelho piramidal. Na minha adolescência, acompanhando um grande evento de cura divina que tinha em Curitiba, com um pregador vindo dos Estados Unidos da América, um dos pastores que estava recebendo, ajudando na organização do evento, ele volta e diz assim: eu estou impactado, mas negativamente. Eu estou escandalizado com o que eu ouvi. Ele disse o seguinte: antes do evento acontecer, eles fecharam o local totalmente, o ginásio de esportes, e disseram assim: olha, agora nós temos que fazer assim, colocar uma cadeira de rodas naquela direção, lá naquele lugar, depois outra aqui, depois outra lá, e quando estivermos no momento da oração, o pessoal todo orando, de olhos fechados e tal, quem está lá ergue a cadeira e diz: olha, a cadeira levantando lá, e esse impacto gera um espírito de, como que eu diria, de ânimo no pessoal.
Pois bem, fazendo analogia novamente, estamos num cristianismo de baratear a cruz, baratear a fé, para ter mais alguém, facilitar o reino de Deus para ter mais alguém. Cruzes em liquidação, mas o reino de Deus, não esqueça, é uma pérola de grande valor. Aleluia. E é com alegria que eu vejo, por vezes, irmãos e irmãs entendendo isso, e buscando a Deus, e adorando a Deus, e dobrando os joelhos, e clamando ao Senhor, e buscando a face do Senhor, porque entenderam que é isso, a busca pela grande pérola. Uma segunda consideração: quem descobre o valor do reino de Deus, torna-se obstinado em buscá-lo. A Bíblia diz que o negociante de pérolas procurava boas pérolas, conhecia o tema, sabia o que queria. Ele sabia a diferença entre uma pérola de menor valor e uma pérola de maior valor. Ele sabia o que era uma oportunidade única e estava naquele dia frente a uma oportunidade única para a sua vida. Ou ele adquiria aquela pérola, ou a oportunidade passaria. Quando encontrou a pérola da sua vida, a joia de maior valor, ele lutou para tê-la. A Bíblia diz que ele vendeu tudo que tinha para adquiri-la. Ele buscou com obstinação a pérola de grande valor. Se falássemos de Jesus com mais paixão, se pregássemos o reino de Deus com mais empolgação, se buscássemos de Deus mais unção para aquilo que desenvolvemos nos nossos ministérios, se anunciássemos a fé em Jesus com mais intrepidez, a igreja seria reavivada, o reino de Deus, a obra de Deus impactaria a cidade, o país. Mas o quadro que nós temos é de gente buscando o reino de Deus, mas não com a obstinação do homem que procura a pérola de grande valor. O quadro é diferente. Nós não buscamos o reino de Deus de forma tão intensa. Para alguns é difícil de escolher até entre o culto de domingo de adoração ou o programa do Fantástico na Globo. Para outros é difícil demais deixar um jogo, por pior que seja, sei lá, entre o 15 de Jaú e o Inter de Bebedouro, para vir numa reunião de oração de quarta-feira, buscar a face de Deus. Nós precisamos buscar o reino de Deus como sendo a oportunidade da nossa vida, a pérola de grande valor. Eu peço para que você faça algumas perguntas para você mesmo, perguntas sinceras, e perguntas sinceras exigem respostas sinceras. Pelo que eu me encanto mais nessa vida? Pergunte isso para você. Qual é a minha maior paixão? Que lugar na escala de prioridades está o reino de Deus para mim? Que lugar Jesus ocupa na minha escala de empolgação da vida? Quem descobre o valor do reino de Deus torna-se obstinado em buscá-lo. Quer mais, quer e quer mais, porque descobriu a pérola de grande valor, a pérola de maior valor. Uma terceira consideração sobre esta parábola: quem conhece o valor do reino de Deus não hesita em disponibilizar o seu tudo para alcançá-lo. O negociante vendeu tudo o que possuía porque sabia do valor daquela única peça. Não pensou muito, não titubeou, foi lá e comprou. Mas isso envolveu todos os seus bens para a maior conquista da sua vida.
Quando falo sobre isso, por exemplo, lembro-me de um pastor amigo nosso, pastor Miguel Zuger. Ele foi, na sua juventude, um dos fundadores do grupo Hamas, lá na Palestina. Seu pai era amigo de Yasser Arafat. E esse jovem, dada a sua inteligência, a sua intelectualidade, falando 6 idiomas, foi destacado para ser o cérebro do grupo. E ele então ia por países para negociar a abertura de universidades islâmicas em alguns países. E quando ele estava na Argentina, para esta finalidade, ele encontra-se com Cristo através de uma igreja, pregando o Evangelho no sábado à noite, um culto de jovens, como é o Fusão por aqui. E ele entra naquele movimento curioso, e lá os jovens o abraçam, falam de Cristo para ele entrega a sua vida para Jesus. Estava para ter um acampamento, ele foi para o acampamento, e aí quando ele volta para o hotel onde ele estava hospedado, ele fez o seguinte: telefonou para a organização e disse: eu não quero mais nada, eu rejeito tudo que eu ganhava, todo o status que eu tinha, os valores que eu recebia, porque agora eu encontrei algo de maior valor. E hoje ele é perseguido. Hoje ele precisa usar identidades diferentes, nomes diferentes. É caçado intensamente por todo aquele pessoal que ele deixou atrás. Mas ele diz: eu encontrei o sentido da minha vida. Pregar o Evangelho de Cristo, levar o meu povo a conhecer o Evangelho do Senhor, levar a palavra de Deus ao povo palestino, levar a palavra de Deus ao povo árabe, missionário, perseguido, sofredor, mas está dizendo: encontrei a pérola de grande valor. Um arqueólogo cristão diz o seguinte: graça é de graça, mas ao mesmo tempo ela cobra tudo de ruim que eu tenho, e aí eu tenho que oferecer tudo que eu tenho de ruim, para que Deus me dê algo de bom, a sua graça, a grande pérola. Parece que Paulo, o apóstolo, entendeu muito bem isso. Quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, a pérola de grande valor. Você já entendeu o que é o valor, a importância da consagração a Deus, a importância de dizer: eu quero até perder aqui, mas para ganhar o reino de Deus. Conta-se que um cristão muito egoísta, arrogante, teve um sonho. E no sonho ele se encontra num culto de consagração a Deus. E ao final do sonho é que ele entendeu pela primeira vez o que significa perder tudo para ganhar a pérola de maior valor. Pois bem, todo prepotente, isso no sonho, Deus diz: dê-me tudo. E ele bateu a mão no bolso e disse: sim, eu tenho aqui R$200 na minha carteira, isso é o meu tudo. E Deus disse: então, esse é o teu tudo? Você tem certeza disso? E ele disse: aqui agora é, mas eu tenho lá no carro talão de cheques. E Deus disse a ele: então você já tem algo a mais, e não me falou disso. Você tem um carro, e você tem um cheque, sim. Você disse que daria o seu
tudo. Ele disse: Senhor, mas se eu der os R$200, o talão de cheques e o meu carro, eu vou para a minha casa a pé. E Deus disse: então você tem uma casa, né? Dê-me a sua casa. E ele disse: mas se eu te der a casa, como eu vou fazer com a minha família? Onde minha família vai morar? E Deus disse: você não tinha me falado disso. Você tem uma família, dê-me a sua família. E aí esse homem disse: Senhor, mas a minha família é o meu tudo. Se eu der a minha família, a minha vida já não faz mais sentido. E aí Deus disse: você então tem uma vida, e você não tinha me falado disso. Entregue-me cá a sua família e a sua vida também. E aí ele caiu de joelhos, dizendo: eu me rendo, não tenho mais nada. Em lágrimas, dizendo: Senhor, é tudo, agora não tenho mais nada. E Deus bate no seu ombro, dizendo: tudo que você me der será pouco comparado ao reino dos céus e a grande pérola de valor. Mas agora você terá o meu tudo. Tudo que eu precisava era ver a sua atitude de quebrantamento e de consagração e de rendição. Na verdade, o seu tudo é pouco, o seu tudo é insuficiente, mas eu dou o meu reino, o meu tudo a você. E Deus disse a ele: eu aceito tudo que você já me deu e entregou, e até não quero usá-lo. Use você pelos próximos 65 anos pela frente. Pode fazer uso, eu até te ajudo a ter mais depois. Fica tranquilo quanto a isso, mas é meu. Eu entendo agora que o seu coração não está nisso. A sua prioridade já não é isso. Todos nós precisamos entender. Temos uma pérola de grande valor. Não podemos perdê-la por causa das nossas pequenas prioridades aqui, nesse mundo, nessa terra, no cotidiano, as nossas preocupações, aquilo que enche nosso coração, aquilo que nos pesa a alma e que deveríamos tranquilamente colocar aos pés da cruz, não vivendo mais nenhuma ansiedade, mas entendendo que tudo que somos, tudo que temos, consagramos a Deus. A saúde, a família, o dia a dia, o tempo, não é nosso, é de Deus. Ele nos empresta. Quarta e última consideração: a preciosidade do reino nasce das intempéries da vida. A pérola nasce na ostra, mas ela nasce através do sofrimento da ostra. É um corpo estranho, que pode ser uma areia, um pedaço de metal, que entra na ostra por algum pequeno buraquinho, algum orifício microscópico e fere a ostra. E com esta dor, com esta ferida, ela solta um líquido que forma a pérola, uma substância produzida pela própria ostra em sofrimento. Inclusive há um livro de Rubem Alves, que o título é esse: Ostras felizes não fazem pérolas. Corpos estranhos, ciscos, causam feridas na ostra. E da ferida, quanto maior a dor que ela sente, melhor será a pérola. Por vezes, nas tribulações, nas lutas, nas angústias, nas intempéries da vida, nas dores, nas perdas que temos, estamos produzindo para o reino de Deus. Aliás, o reino de Deus começa na cruz e não no trono. O trono é a consequência da fidelidade à cruz. Deus não evita os grãos de areia na nossa alma, mas Ele os transforma em pérolas. Ele não evitou a cruz, mas transformou-a na maior preciosidade: a salvação, a remissão, a redenção, a propiciação,
a grande pérola que eu e você temos. Quero te convidar a ficar em pé nesta hora. A pérola de grande valor. É o tudo que nós precisamos. É o que nós, que corremos o risco de estarmos virando materialistas, consumistas, estarmos quedados às preocupações tantas deste mundo, desta sociedade. E isso é um risco, é uma tentação para nós. É o momento de hoje consagrar a Deus. Eu quero desafiar todos nós a fazermos isso. Consagrar o que temos, o que somos para Deus e dizer: Senhor, é a pérola de grande valor que eu quero buscar. É o reino dos céus que eu quero buscar. Isso é a minha prioridade. Numa pequena congregação, numa fazenda, o pastor da igreja sede, uma vez por mês, estava na fazenda para pregar a palavra de Deus e ministrar a ceia àqueles irmãos. Reunidos num domingo à tarde para cultuar, o pastor da igreja que estava lá naquele dia, iria pregar como de fato pregou, iria ministrar a Santa Ceia como de fato o fez. Antes da pregação, enquanto estavam cantando, um menino sem camisa, pés no chão e com uma bermuda limpa, mas muito surrada, muito desgastada, chegou ao pastor e puxou a sua camisa e disse: pastor, eu preciso falar com você. Antes da pregação, preciso pedir uma coisa ao senhor. E o pastor, de tanto o menino insistir, disse: pois não, querido. O menino disse: pastor, eu quero cantar um hino. Eu quero cantar. Me preparei hoje para cantar. E o pastor, olhando a cena, olhando os irmãos, disse: você não pode cantar assim, você está sem camisa, você está de pés no chão, de bermuda. Se ao pelo menos você fosse à sua casa e colocasse uma roupa, viesse aqui, depois eu te deixo cantar. Aí o pastor pregou e quando ia ministrar a ceia, o menininho ali de volta, dizendo: pastor, eu estive em casa, mas eu não tenho camisa. Pastor, eu estive em casa, não tenho uma calça e também não tenho um par de chinelos. Mas eu quero cantar, eu preciso cantar. Essa é a minha única roupa. O senhor me deixa cantar antes da ceia? E o pastor disse: pois não, então cante a Deus, louve a Deus com aquilo que você preparou. E o menininho começou a cantar: Jesus é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Se você sabe, cante comigo: Jesus é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Todos naquele culto entenderam com lágrimas nos olhos que quando você não tem nada nessa vida, mas tem Jesus, você tem tudo. E quando você tem tudo nessa vida, mas sem Jesus você não tem nada. A pérola de grande valor. Talvez você tenha algumas boas pérolas na vida, como negociante, mas hoje Jesus está dando um alerta a nós aqui reunidos: busque a pérola maior, prefira a maior e mais valiosa, busque a maior. Se você busca o reino em primeiro lugar, como prioridade, você terá a melhor pérola.